não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Eu leio primeiro esse texto que é tirado do livro La Filosofia Actual, Pensar Sem Certezas, de Dardo Scavino, que é um professor da Universidade de Bordeaux. E depois um texto que eu já usei muitas vezes em outros cursos. Esse está, inclusive a página de rosto está faltando aí. O autor chama-se Wolfgang Stegmüller, A Filosofia Contemporânea, Introdução Crítica, publicado pela EPU, Editora Pedagógica Universitária de São Paulo, e o editor da Universidade de São Paulo, em 1977. Olha aqui, já que nós não temos a folha de rosto no PDF, eu vou mostrar para vocês aqui. Espero que dê para ler, para copiar o nome do autor. Não, acho que não está dando. Não. Um pouquinho mais perto. Então, olha, então eu vou soletrar aqui. Wolfgang Stegmüller, S-T-E-G-M-U com trema L-L-E-R. A Filosofia Contemporânea. Dardo Scavino, escreve-se como se fala. Dardo Scavino. O livro La Filosofia Actual, Pensar Sem Certeza, foi editado em Buenos Aires pela editora Paidós, P-A-I-D-O-S, em 1999, reimpresso em 2000. Para introduzir a leitura desse texto, eu desejaria lembrar àqueles que não sabem que com Hegel, Georg Hegel, se inaugurou uma certa tradição de pensamento que veio a se consagrar no uso universitário geral e se tornou quase que um pressuposto inconsciente de muito do pensamento contemporâneo. Esse pressuposto diz que a evolução histórica do pensamento é ela própria como se fosse o desenvolvimento interno da própria filosofia, porque é como se fosse uma longa meditação filosófica que começa com os pré-socráticos e chega até o presente. De modo que não haveria muita diferença entre a estrutura de uma meditação filosófica e a estrutura da história do pensamento. Seria mais ou menos a mesma coisa, como se fosse, vamos dizer, a humanidade pensando. Então, ressalta-se aí o elo de unidade e continuidade entre as várias escolas filosóficas tomadas não como fenômenos independentes ou como, entre aspas, como produtos da cultura do seu tempo, entre aspas, mas como se fossem momentos de um longo pensamento filosófico. Então, logo, Hegel ensinou as pessoas a pensar assim. Muita gente achou que era uma boa ideia e continuou praticando isso ao longo do tempo. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava estudando com o padre Laduzans, um dos trabalhos que eu elaborei 2 trabalhos para apresentar lá no curso dele. Um foi aquele que depois foi usado como introdução do livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas.
e o outro chamava-se Análise Estrutural da Crise da Filosofia Ocidental, de Vladimir Solovyov. Vladimir Solovyov, pensador russo. E poucos pensadores seriam mais diferentes de Hegel do que Solovyov, mas ele ali usava exatamente o mesmo método. Quer dizer, ele examinava a evolução da filosofia durante um certo tempo, um certo período, vamos dizer que partindo de Descartes até o momento em que ele entrava na história, e tomava esse desenvolvimento como se fosse, vamos dizer, o desenrolar interno de um exame filosófico. Quando você faz isso, então, você sabe que você está entrando na história, você está entrando no diálogo filosófico num determinado momento. Quer dizer, um diálogo que, na verdade, não é bem um diálogo, é como se fosse um monólogo, uma única mente pensando. Então, no momento em que você entra, existe um certo status questiones, quer dizer, a coisa foi examinada até um certo ponto e, vamos dizer, a estrutura, a ordem seguida por esse raciocínio te obriga, de certo modo, a entrar nela num certo momento, numa certa etapa, né? Então, você se situa historicamente do mesmo modo que você se situa logicamente na questão. Quer dizer, você tem ali os resultados dessa longa elaboração e eles, de certo modo, tornam obrigatórios determinados temas e determinadas abordagens que são aquelas que são compatíveis com o status questiones, né? Então, isso quer dizer que o desenrolar histórico da filosofia, ou, digamos, de uma certa linha de investigações filosóficas, adquire, por assim dizer, um valor paradigmático. Ele é o modelo de raciocínio sobre um determinado tópico, sobre um determinado assunto, ou até sobre todos eles. Então, uma das diferenças fundamentais entre o que é o conhecimento no seu sentido mais rigoroso e o que é a acidentalidade da vida desaparece por completo. Não existe mais acidentalidade, quer dizer, a sucessão dos acontecimentos se torna ela mesma uma norma. Isso não deixa de ser uma técnica de raciocinar, mas isso tem muitos problemas. E vamos dizer que de uns 30 ou 40 anos para cá, se consolidou um desses modelos históricos de desenvolvimento da filosofia como se fosse o padrão para todas as faculdades de filosofia do mundo. E eu escolhi esse texto do Dardo Scavino precisamente porque ele resume isso de uma maneira extremamente competente. Ele mostra qual é a linha de desenvolvimento histórico que é tomada pela maior parte das universidades, pelo menos na Europa e na América Latina. Nos Estados Unidos não, aqui é um pouco diferente, embora algumas faculdades sigam o mesmo esquema. Quer dizer, o modelo de desenvolvimento histórico que é tomado como universalmente válido e obrigatório. Tá certo? Então, isso significa que dentro dessas escolas, dentro deste ambiente acadêmico que eu estou me referindo, vamos dizer que é basicamente, digamos que ele é franco-germânico, né? É o que equivale sobretudo para a França e a Alemanha. Esta linha de desenvolvimento é considerada obrigatória, quer dizer, você entra na faculdade, no momento que você entra na faculdade, começa a estudar filosofia, você está entrando dentro desta linha de desenvolvimento, dentro desta discussão, e você vai tomar os problemas num certo estágio de desenvolvimento que eles alcançaram. Eu nunca vi nenhum outro livro que resumisse de uma maneira tão cândida esta linha de desenvolvimento. A partir do momento em que ela é tomada como, vamos dizer, universalmente válida, isso é como se fosse a única linha de desenvolvimento possível da filosofia nesse tempo, então ela marca
onde é aquele coeficiente de conhecimento que você precisa ter para você ser um bom estudante de filosofia no meio acadêmico atual. Quer dizer, você precisa conhecer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, porque os filósofos vieram discutindo este ponto e passaram por esse ponto, e mais aquele, mais aquele, mais aquele, até a gente chegar aqui onde está. Tá certo? E tão logo o estudante se situa dentro dessa linha de desenvolvimento, ele alcançou, por assim dizer, o seu máximo desenvolvimento intelectual possível como estudante de filosofia. Quer dizer, ele se tornou um opinador qualificado em filosofia porque ele conhece o status questiones, ele sabe onde as coisas estão e ele está, por assim dizer, para usar a expressão do Ortega y Gasset, ele está à altura de los tiempos, quer dizer, o desenvolvimento intelectual dele está nivelado com aquilo que se alcançou até o presente. Isso é como se entende nessas faculdades. Ninguém precisa declarar que a coisa é assim, isso é tomado como, vamos dizer, uma verdade tão óbvia que é implícita e ninguém precisa dizer. Agora, tão logo nós dominamos esta sequência, que ao mesmo tempo é uma sequência de autores, uma sequência de livros, uma sequência de temas e uma sequência de propostas, então logo nós dominamos isso e nos qualificamos como estudantes de filosofia ou professores de filosofia, então podemos examinar a coisa de fora e levantar alguns problemas. Primeiro, quem disse que esta linha de desenvolvimento é a central? Quem escolheu esses autores e quem escolheu esses tópicos, né? E quem determinou que esta linha de desenvolvimento fosse a principal? Tá? Para vocês verem como esse negócio é problemático, aí que vamos entrar na leitura do segundo texto, que é o do Wolfgang Stegmüller, que mostra como a evolução da filosofia no século XX levou a um estado de fragmentação no qual você tem escolas, correntes e grupos filosóficos que não conseguem dialogar entre si porque um não sabe do que o outro está falando. Então, nós vemos que esta linha que vem sendo oferecida no Brasil, eu acredito que em todas as faculdades de filosofia, onde haja gente competente, até pelo menos para fazer isso, né? Vamos ver que esta linha, adotada como universalmente paradigmática, é só uma entre muitas possíveis e que existe um abismo entre ela e outras abordagens possíveis. De modo que aquilo que é mostrado aos estudantes como se fosse a filosofia do século XX, como se fosse o conjunto de conhecimentos ou o conjunto de experiências intelectuais que você tem que ter absorvido para você ser um estudante qualificado, é apenas, como se diz, um grão de areia no oceano, e que, visto desde outros ângulos, de outras abordagens possíveis que ficam à margem desse estudo atualmente oficial, esta linha de desenvolvimento nada tem de necessário, não tem nenhuma lógica interna e é apenas uma sucessão de opiniões como qualquer outra. Inclusive a articulação de umas dessas opiniões com as outras é bastante duvidosa, porque às vezes quando um filósofo acredita estar respondendo ao outro, como por exemplo Heidegger acreditou estar respondendo a Edmund Husserl, nós veremos isso daqui a pouco, frequentemente não está respondendo coisa nenhuma, está simplesmente falando de outra coisa desde outro ponto de vista e acredita que está num diálogo quando na verdade não tem diálogo nenhum. É como se um ator tivesse treinado para representar Hamlet e entrasse na peça, no Rei Lear, tá, e encaixasse lá suas frases de alguma maneira. Tá, então, a aparente lógica desse desenvolvimento não existe, na verdade. Né? Embora, quando ela é narrada, como é narrada aqui pelo professor Scavino, ela pareça ter, de fato, uma unidade de tipo hegeliano, quer dizer, o desenvolvimento dialético de uma questão através de posições e oposições e sínteses, né, que se desenrolam no tempo. Parece ter uma unidade muito profunda e parece que aquilo resume a questão central da filosofia no nosso tempo. Quando você vai ver, não é nada disso. Então, eu vou ler, não o texto inteiro, mas uma parte
do livro do professor Scavino, eu vou começar na página 21, quer dizer, eu vou pular essa introdução, que nós podemos voltar a ela depois, talvez na aula seguinte, mas para os fins do que eu quero expor aqui, nós temos que ler da página 21 até a página 29. Eu tenho que ler inteiro, senão não vai entender, não vai acompanhar o que eu estou falando. Como o livro impresso em letras grandes, não é tanta coisa quanto parece. Depois de ler tudo, eu vou retornar e examinar ponto por ponto. Talvez nós não consigamos encerrar esse assunto nesta aula. Se não acontecer, a gente prossegue na próxima. Então, o capítulo 1 chama-se O Giro Linguístico. Ele vai introduzir a noção de giro linguístico de Wittgenstein, mas não nesta parte que nós vamos ler. Nós vamos ler só os prolegômenos, só o processo anterior que leva até, segundo ele, até a filosofia de Wittgenstein. Nós não vamos chegar ao Wittgenstein, nós vamos parar um pouco antes. Então, tem o parágrafo 1. Não existem fatos, só interpretações. Então tem aqui a linha, o problema da verdade. Até finais do século XIX, Gottlob Frege havia colocado que o sentido de uma proposição depende das suas condições de verdade. Mas o que ele queria dizer com isso? Quando alguém diz chove, por exemplo, compreendemos esta asserção porque sabemos o que se passa quando a proposição é verdadeira, isto é, quando efetivamente chove. Se alguém nos perguntasse o que quer dizer o enunciado chove, deveríamos responder-lhe com outro enunciado que descrevesse esse acontecimento, ou seja, que definisse a proposição chove. Chove igual, cai água do céu, por exemplo. O que para Frege significava justamente dizer quais eram as condições de verdade desse enunciado. Se cai água do céu, então o enunciado chove é verdadeiro. Pois bem, se as expressões chove e cai água do céu têm a mesma significação, é porque ambas se referem à mesma coisa, ainda que o façam de maneira diferente. Assim, o vencedor de Iena e o vencido de Waterloo são proposições que têm o mesmo referente, Napoleão. Napoleão venceu a Batalha de Iena e perdeu a de Waterloo. O que muda é o sentido, a maneira de apresentá-lo ou a perspectiva. O mesmo sucede com os enunciados estrela matutina e estrela vespertina. Dois sentidos diferentes para referir-se a uma mesma coisa, conhecida com o nome de planeta Vênus. No entanto, e isto é primordial, a expressão planeta Vênus não é o referente daquelas proposições. Não. O referente é sempre uma realidade exterior ao discurso, algo que só pode assinalar-se com o dedo ou com aquelas palavras que os linguistas chamam dícticos, do tipo isto, ou isto, isso ou aquilo. Há algo, um X, ao qual se referem as expressões X é o planeta Vênus, X é a estrela matutina e X é a estrela vespertina. Quer dizer, há um objeto externo ao discurso e este é o referente do discurso e, portanto, o referente das várias expressões diversas com que nos referimos a este mesmo referente. Há um indivíduo cuja existência a história verificou e ao qual se refere as proposições X é Napoleão, X é o vencedor de Iena e X é o vencido de Waterloo. O próprio Frege se verá obrigado a introduzir algumas modificações nessa proposta inicial, sobretudo a partir das objeções que lhe fará seu discípulo inglês Bertrand Russell em uma carta de 1902. Mas o certo é que sua tese se converterá no ponto de partida tanto das investigações lógicas de Edmund Husserl como do Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, textos que dão origem a duas das correntes filosóficas mais influentes deste século, a fenomenologia e a filosofia analítica. Pois bem, alguém pode perguntar-se por que a lógica de Frege se tornou tão importante. A resposta é simples. Sucede que esta semântica da verdade parecia haver resolvido um problema que remontava à crítica da razão pura de Kant
e que dizia respeito à fundamentação do discurso científico. Esse filósofo, recordemos, reconhecia dois tipos de juízos lógicos: os analíticos, A igual a A, e os sintéticos, A igual a B. A lógica tradicional de ascendência aristotélica só aceitava como universais e necessários, ou válidos a priori, os juízos analíticos. Por exemplo, o homem é mortal, porque bastava analisar o conceito de homem para saber que se tratava de um ser mortal, já que era um animal ou um ser vivo. Mas este saber não implicava nenhum progresso no conhecimento, simplesmente tornava explícitos certos saberes implícitos no conceito. Os juízos sintéticos, ao contrário, os que aumentavam o conhecimento de uma coisa, por exemplo, a Terra gira ao redor do Sol, por exemplo, se baseavam na experiência e não eram, desde a perspectiva aristotélica, universais e necessários, simplesmente porque o predicado girar ao redor do Sol não podia deduzir-se a partir de uma análise do conceito de Terra. Ou seja, além do conceito de Terra, você precisava mais alguma coisa você obtinha da observação, quer dizer, a Terra gira ao redor do Sol. No entanto, a ciência moderna se caracteriza, antes de tudo, por esse tipo de enunciados. Toda a crítica da razão pura de Kant se dedicava, então, a resolver este problema. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? A priori quer dizer anterior e independente da experiência. Kant acreditava que só são universais e necessários os juízos a priori, quer dizer que você obtém, vamos dizer, por pura análise lógica, por meios puramente especulativos, sem depender da experiência para confirmá-lo, porque a experiência só nos fornece conhecimentos contingentes, quer dizer, conhecimentos que você observa que as coisas são assim, mas não que as coisas tenham que ser necessariamente assim. Nada que acontece no mundo, nada que pode ser observado e conhecido por experiência, traz dentro de si a marca da necessidade. Ao contrário, todos trazem a marca da coincidência, da contingência. Quer dizer, uma coisa aconteceu, mas não quer dizer que tenha que acontecer. Portanto, nenhum conhecimento por experiência, segundo a tradição antiga aristotélica, nenhum conhecimento por experiência é válido universalmente. Ele é válido dentro das condições da experiência. Agora, por exemplo, os juízos da matemática ou da aritmética elementar não dependem da experiência. Quer dizer, você, para saber que 1 mais 1 é 2, ou que 2 mais 2 é 4, você não precisa somar milhões de vezes 1 mais 1 para ver que dá sempre 2, e nem 2 mais 2 para ver que dá sempre 4. Por quê? Porque esta conclusão está decidida, está marcada por um elo de necessidade interna que você obtém por simples análise do conceito. Agora, Kant dizia, se todos os conhecimentos obtidos por experiência são contingentes e só são universalmente válidos os conhecimentos obtidos a priori, então como é possível uma ciência do universo real, do universo físico, que obtenha leis universais e necessárias? Ele acreditava que, embora existisse este problema, embora existisse essa contradição, ele acreditava que a ciência física obtinha leis universais e necessárias porque ele acreditava que a mecânica de Newton era universal e necessária. Então, ele tinha esse problema. Por um lado, a ciência que se obtém por experiência não pode fornecer conhecimentos universais necessários. Por outro lado, é um fato que Newton obteve conhecimentos universais necessários. Então temos aqui um problema a resolver. Assim entendia Kant. Hoje sabemos que a mecânica de Newton nada tem de universal e necessário. Ela vale apenas para um certo campo de observação e é um conhecimento empírico como qualquer outro. Mas na cabeça de Kant o problema existia. Então, a única saída que ele via para isso era encontrar a possibilidade de juízos sintéticos a priori. Que são juízos sintéticos a priori? São juízos que acrescentam algo, vamos dizer, aos conceitos, que não são obtidos por mera dedução interna do conceito, mas que, por sua vez, não dependem da experiência para validá-los. Isso que ele chama de juízos sintéticos a priori. Ele acreditava, por exemplo, que o juízo
o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, é um juízo sintético a priori. Ele diz, você não pode deduzir isso do conceito de reta. E, no entanto, esse é um conhecimento universalmente válido. Hoje entendemos que isso é apenas uma falácia lógica. Ser um caminho mais curto entre dois pontos faz parte da definição de reta, assim, e pode ser deduzido da definição de reta. Tá certo? Mas Kant achava que não. Então, olha, Kant criou um monte de problemas inexistentes e depois se dedicou a resolvê-los. Tá certo? E resolveu mal. Mas deixou, de alguma maneira, vamos dizer, uma série de enigmas que atraíram a atenção dos filósofos subsequentes e que, de algum modo, determinaram o curso da evolução filosófica. Precisamente este curso evolutivo que o Dardo Escavino está descrevendo aqui.